Como que é a relação entre irmãs? Elas podem ser as melhores amigas e companheiras, como Elsa e Anna de Frozen. Elas podem ser inimigas mortais, como Ruth e Raquel de Mulheres de Areia. Ou elas podem decidir virar irmãs só depois de velhas, depois de se conhecerem muito bem uma a outra, firmarem um acordo para serem as melhores parceiras do mundo, para ajudarem bastante uma outra, só que se essa promessa vai ser cumprida ou não, não dá para saber com antecedência. Isso que eu acabei de descrever por último é o caso das cidades irmãs, que é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou Olavo Soares, esse aqui é o canal Exclave, fica aqui para a gente entender junto o que são as cidades irmãs. A ideia de cidades irmãs a gente pode definir em poucas palavras. É a união de duas cidades para a construção de uma relação que pode servir para troca de experiências, para colaboração conjunta, enfim, uma parceria que a ideia é que ela traga frutos para os dois lados. Esse conceito surgiu na metade do século passado nos Estados Unidos e se espalhou bastante pelo mundo desde então. Hoje, as cidades irmãs estão presentes em todos os continentes. Eu vou mostrar isso com exemplos de cidades de cada um dos continentes que têm irmãs aqui no Brasil. Na Ásia, a gente tem Cantão, da China, que é irmã do Recife. Na Europa, Porto de Portugal, irmã de Florianópolis. Na América do Norte, Los Angeles, dos Estados Unidos, que é irmã de Salvador. Na América Central, Santo Domingo, da República Dominicana, que é irmã de Manaus. Na África, Lagos, da Nigéria, que é irmã de Belo Horizonte. Na Oceania, Adelaide, da Austrália, que é irmã do Rio de Janeiro. E daqui da América do Sul, Assunção do Paraguai, que é irmã de Brasília. Vocês viram aí que eu falei tanto do Brasil quanto do exterior, cidades grandes, importantes. Daqui do Brasil foram só capitais. Mas a ideia das cidades irmãs não é algo restrito à parceria de duas cidades grandes, não. Pode ser algo entre duas cidades pequenas ou mesmo entre uma grande e uma pequena. Um exemplo de parceria entre duas cidades pequenas a gente vê na firmada entre Içara, que é um município de Santa Catarina de cerca de 60 mil habitantes, e Lajes das Flores de Portugal, que tem por volta de 2 mil moradores. E também para ilustrar um caso de uma cidade grande que é irmã de uma pequena, a gente tem São Paulo com seus 12 milhões de moradores, irmã de Góis de Portugal, que tem 5 mil habitantes. Outra coisa, a parceria das cidades irmãs não tem que ser entre cidades de países diferentes, muito pelo contrário. Aqui no Brasil a gente tem muitos casos de cidades irmãs brasileiras. 3 exemplos rapidinho. São Bernardo do Campo, São Paulo, irmã de Governador Valadares, Minas Gerais. Natal, Rio Grande do Norte, irmã de Gramado, Rio Grande do Sul. Petrópolis, Rio de Janeiro, irmã de Blumenau, Santa Catarina. E mais, é possível até que as cidades irmãs sejam vizinhas. São Bernardo do Campo, que a gente acabou de citar, tem uma relação de cidade irmã com Diadema, sua vizinha, com quem é muito integrada. Niterói, do Rio, é irmã de São Gonçalo, que é também sua vizinha. E um caso bem interessante vem da relação de irmandade que existe entre Águas da Prata, de São Paulo, e Poços de Caldas, Minas Gerais. Essas duas cidades fecharam recentemente um acordo de cidades irmãs. Elas são vizinhas, mas mais que isso, existe uma região entre as duas em que há uma perfeita situação de conurbação. Aqui onde não dá para saber onde se sai de uma cidade e se começa a outra. Só que no caso, não dá para saber onde sai de um estado e começa o outro. Então o que as duas cidades fizeram foi fechar esse acordo de cidade irmã porque eles entenderam que assim seria mais um mecanismo para ajudar a resolver os problemas conjuntos. E isso é um bom gancho para responder uma pergunta que talvez vocês estejam fazendo. Tá bom, já entendi quem pode ser irmã de quem, como é que funciona, mas o que é realmente ser uma cidade irmã? O que implica uma cidade se tornar irmã da outra? Antes de responder, aquele lembrete rapidinho, peço para todo mundo deixar um joinha aqui no vídeo e para quem ainda não for inscrito, se inscrever no canal. Obrigado! A pergunta sobre o que faz uma cidade irmã não tem uma resposta única. Não existe, ao menos aqui no Brasil, uma regulamentação oficial, uma legislação nacional, algo que indique, olha, quando você vira uma cidade irmã, você tem que fazer A, B ou C. E para entender melhor, a gente volta lá para o comecinho do vídeo. Lembra quando eu falei que as cidades irmãs escolhem ser irmãs depois de velhas e aí firmam um compromisso que a gente não tem como saber de comecinho se vai vingar ou não? É mais ou menos por aí. Porque quando duas cidades viram cidades irmãs, a melhor maneira de entender isso é como um ponto de partida. A partir do momento em que duas cidades viram cidades irmãs, elas criam um canal para parcerias, para convênios, e aí podem ocorrer, por exemplo, intercâmbios entre estudantes, feiras culturais, feiras de negócios, semana de uma cidade na outra e assim por diante.
Enfim, a ideia é que o compromisso de cidade irmã seja uma porta aberta. Isso pode também se manifestar em casos de solidariedade. Quando ocorre uma tragédia, por exemplo, é até comum se esperar que o pessoal de uma cidade irmã se mobilize para ajudar a irmã que está passando por necessidades. Um exemplo prático dessa questão das parcerias do intercâmbio. Porto Alegre vai completar, em 2022, 250 anos e está discutindo já o que fazer para celebrar esse aniversário. Um dos eventos que está em debate é uma possível realização do Congresso das Cidades Irmãs, que seria um encontro de prefeitos, de gestores, para debater experiências administrativas. O mais comum aqui no Brasil é o estabelecimento de uma lei para cada caso. Ou seja, quando as cidades X e Y querem se tornar irmãs, é feita uma lei nas cidades X e Y dizendo que a cidade X passou a se tornar irmã da cidade Y. Mas São Paulo e Rio, as duas maiores cidades do Brasil, fazem de maneira diferente. Tanto em São Paulo quanto no Rio existem legislações gerais, existem normas gerais sobre como cada uma das cidades lida com as suas cidades irmãs. Essas normas falam do relacionamento das cidades com as cidades irmãs e também lista quem são cada uma das cidades irmãs de São Paulo e do Rio. E aí sempre que uma nova cidade chega na família, a lei é mudada para acrescentar a nova integrante. A lei de São Paulo prevê, por exemplo, intercâmbio estudantil com premiação aos melhores alunos da rede de ensino, movimentações para trocas culturais e musicais e também convênios administrativos, que é uma questão mais voltada à gestão pública. São Paulo tem irmãs de 23 países diferentes que eu estou mostrando aí para vocês. A lei do Rio também fala coisas muito similares sobre parcerias estudantis, culturais, comerciais, etc. Mas tem um aspecto bem interessante que é quando fala sobre a parceria da cidade do Rio com a cidade de Liverpool, na Inglaterra. O texto diz, abre aspas, a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Liverpool, especificada no artigo 4º, parágrafo 1º, 9, poderão instituir intercâmbio sociocultural visando a implementação do festival de música Beatle Week. Ah, e uma coisa, a gente está falando das cidades irmãs, mas também existem os estados irmãos, que são as parcerias entre estados ou províncias, enfim, entre as primeiras subdivisões de cada país. Por exemplo, Goiás é irmão do estado de Sennar, do Sudão. Mato Grosso do Sul é irmão da prefeitura de Okinawa, do Japão. E Santa Catarina é irmã da província de Henan, na China. E se você achou estranho que eu falei de estado, província, prefeitura, a gente tem um vídeo só sobre a diferença dessas expressões, desses termos, para designar a primeira subdivisão dos países. Clica aqui e confere esse vídeo. Para fechar o vídeo, uma informação adicional que também vai virar uma pergunta. Cidade irmã é diferente de cidade gêmea. Aqui no Brasil há ainda o conceito de cidade gêmea, que é aplicado para cidades de fronteira que tem uma grande integração com a cidade que está posicionada do outro lado da fronteira, que pertence a outro país. Por exemplo, a cidade de Foz do Iguaçu, ela é chamada de cidade gêmea pela forte integração que ela tem com as cidades de Paraguai e da Argentina, que são próximas a ela. E a pergunta que eu faço é, vocês ficaram curiosos sobre esse conceito de cidade gêmea? Querem saber mais sobre isso? Se sim, deixa um comentário aí. E com isso encerramos esse vídeo do Exclave, o canal das curiosidades geográficas brasileiras. Espero que vocês tenham gostado. Lembra a todos de deixar um joinha no vídeo e aos que não foram inscritos, se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.